A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o pastor Gessé Ferreira e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida no dia de hoje. O nosso texto hoje está em Números, capítulo de número 11, versículo 25, que diz assim: Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciões de Israel. Eu fico fascinado com essa palavra, porque essa palavra esclarece muita coisa sobre profecia. E a pergunta de muitos sobre profecia é: o que é profetizar, segundo a Bíblia? O que é ser um profeta? O que é uma profecia? Como saber se a profecia vem de Deus? E eu quero, através desse vídeo, desmistificar alguns pensamentos caóticos da nossa sociedade e trazer à luz da Bíblia o que de fato é o termo profetizar. E profecia é uma predição do futuro que se crê de inspiração divina. Tudo aquilo que é relatado através da profecia é algo divino, é algo do futuro que crê-se que seja divino. Não tem como algo se tornar uma profecia se não for divino. Se não é divino, não vem de Deus, não vem do Espírito, não é profecia, ok? E o que seria ser um profeta? A etimologia para profeta e para profecia, no termo hebraico, é o mesmo que nabi, significa porta-voz, orador, profeta. É aquele que transmite a palavra de Deus para o povo. O profeta, ele está entre o povo e Deus. E ele ouve de Deus e se torna o porta-voz de Deus para o povo. Aqui nesse texto, nós temos a informação que Deus tirou uma porção do Espírito que havia sobre Moisés, que é o Espírito do Senhor, e depositou sobre os 70 anciões de Israel. E esses homens, quando receberam o Espírito, eles profetizaram. Perceba que eles profetizaram pelo Espírito que repousou sobre eles. Então, eu não posso profetizar algo divino, eu não posso exercer o dom de profecia se não for pelo Espírito. Então, tudo aquilo que é pelo Espírito é verdadeiro. Se não for pelo Espírito, não é verdadeiro. E aí você já tira da sua mente este grande problema de saber o que é de Deus e o que não é. O Espírito do Senhor, ele testifica. O Espírito do Senhor, ele vai te trazer a verdade. Porque se o Espírito que habita em você é o Espírito Santo de Deus, e o Espírito do profeta é o Espírito de Deus, não tem como você duvidar. Automaticamente o seu espírito vai se alegrar, vai receber e vai sim estar ali em paz com a profecia recebida. Amém? E irmão, ser um profeta é ensinar a verdade, é interpretar a palavra de Deus, né? Nós chamamos as pessoas pela palavra de Deus ao arrependimento. Então, em todo o cânon sagrado, Deus levantou o profeta com uma missão: levar o povo ao arrependimento. Isso é ser um profeta. Ouvir de Deus, falar para o povo uma profecia que veio da parte de Deus, e essa profecia que veio da parte de Deus é para trazer o povo ao arrependimento.
você vai observar que todos queriam Jesus como um profeta, como um sacerdote e como um rei, mas não para livrar eles do pecado, e sim para livrar eles de Roma. Eles queriam que Jesus os libertasse de Roma, mas Jesus veio como um sacerdote para ouvir eles e falar a Deus, veio como um profeta para ouvir a Deus e falar para eles, e como um rei, não para os libertar de Roma, mas para libertá-los do pecado. Então o verdadeiro profeta é aquele que ouve Deus e é um porta-voz de Deus, para que essa palavra seja uma palavra de arrependimento e que leve o povo a se arrepender dos seus pecados. A Bíblia inteira é uma grande profecia. O arcabouço da Bíblia, o centro da Bíblia é um grande profeta, Jesus, que é a própria palavra, que é o verbo. E tudo que está pautado aqui na Bíblia é para que o homem se arrependa dos seus pecados e volte-se para Deus enquanto ainda há tempo, né? E nós vamos ver Paulo falando ali em 1 Coríntios, no capítulo 14, assim: segui a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós falei línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em língua, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então, meus irmãos, nós não podemos ser imaturos e achar que a profecia não deve ser clara, que a profecia não deve ser contundente. A profecia, eu entendo que ela vem de Deus, por intermédio do Espírito, mas ela tem que ser divina, ela tem que ser clara, ela tem que ter um propósito. Então, a Bíblia inteira, Deus levantou profetas com propósito. Você vai perceber que a Bíblia diz assim: e veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías, e veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, e veio a palavra do Senhor ao profeta Ezequiel, e veio a palavra do Senhor ao profeta Daniel, e veio a palavra do Senhor a todos os pequenos profetas. Veio a palavra do Senhor ao profeta. Vem a palavra ao profeta e o profeta transmite o que é de Deus. Perceba que nesse mesmo texto que nós lemos, alguém se incomodou, porque quando os anciãos se calaram, ainda 2 homens profetizavam. E esses 2 homens profetizavam, e eles profetizavam e continuavam a profetizar. Aí Josué falou para Moisés: Moisés, pede para eles parar. Aí Josué falou assim: tu está com ciúme por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Então Moisés está respondendo bem claro: se todos recebessem o Espírito e profetizassem, isso seria louvável, isso seria poderoso. E dentro disso eu quero falar sobre vários escândalos que nós temos vivido, sobre várias situações que nós temos passado com profetas, quer dizer, falsos profetas e falsas profecias. E parece que essas pessoas, elas têm mais ênfase no mundo gospel do que os que pregam a maior profecia, que é a palavra de Deus. Amados irmãos, acautelai-vos com esses lobos escarnecedores, acautelai-vos com aqueles que não pregam a palavra da profecia, que é a Bíblia Sagrada, acautelai-vos, vigiai com aqueles que dizem que são, mas não são. Por esses dias, um vídeo vazou de uma mulher no carnaval, dizendo sobre o arrebatamento e dizendo sobre a grande tribulação, né? Sobre o Apocalipse. E aí eu vi várias pessoas falando: nossa, a fulana de tal falou que nós já estamos no Apocalipse e que de 5 a 10 anos nós vamos estar no arrebatamento, nós vamos passar no arrebatamento. Perceba que essas pessoas ficaram super atenciosas
a uma pessoa profana, uma pessoa ímpia, falando sobre o arrebatamento, falando sobre o Apocalipse, sendo que essa Bíblia aqui, há anos, já está falando sobre a volta de Cristo, sobre o arrebatamento e sobre o Apocalipse. O que eu quero te dizer é que você não pode se impressionar com algo vindo da boca do ímpio, sendo que Deus já tem levantado os seus homens cheios do Espírito Santo há séculos para predizer a profecia do arrebatamento e da volta de Jesus. Então, acautelai-vos para ouvir a verdade da boca dos homens cheios do Espírito Santo. Eu nunca me incomodaria, como Moisés não se incomodou, se alguém for levantado pelo Espírito para profetizar. Tem gente que se incomoda com quem é levantado pelo Espírito, e tem gente que se incomoda, irmão, porque não tem discernimento. E essas pessoas não se incomodam com quem é vazio e diz que é cheio. Essas pessoas não se incomodam com os falsos profetas. Mas se você for cheio do Espírito Santo, se você for cheio de Deus e profetizar aquilo que Deus manda, alguém vai dizer, manda ele se calar. Mas como Moisés, Deus está levantando uma geração que vai dizer, que o Espírito do Senhor repouse sobre todos e que todos profetizem. Oh glória, eu sinto Deus nesse vídeo e peço a Ti que você possa receber essa palavra no teu coração e possa compartilhar com um amigo. Se inscreva nesse canal, curte esse vídeo e compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir essa palavra. Jesus está voltando e isso é bíblico. A volta de Jesus é eminente. Nós já estamos passando para os princípios de dores. Logo viveremos o arrebatamento em nome de Jesus. E isso não é porque alguém do mundo falou. É isso, eu tenho certeza, porque a Bíblia me falou primeiro. Então eu creio em Deus e creio no Espírito de Deus que tem levantado os seus profetas para pregar a verdade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.